Muito bem, vamos iniciar aqui a correção da atividade. Eu vou fazer o seguinte, à medida que eu for pontuando algumas informações interessantes, vou correlacionando aqui do lado direito com as regras correspondentes. Bom, em relação à concordância, o que é que nós temos como regra geral? No caso da segunda frase, alunos e professores participou da reunião. Claramente, essa construção está errada. Participou deve concordar com o sujeito, com aquele ser, com os seres, vamos dizer assim, que praticam a ação. Quem participou da reunião? Alunos e professores. Temos um sujeito composto, constituído por dois núcleos, logo o verbo deve ser escrito no plural. Alunos e professores, ambos participaram da reunião. No caso também do sujeito, ainda que um sujeito simples, mas estando no plural, é a mesma regra. Os atentados, plural, deixaram, o verbo deve ir para o plural, concordância básica. Os atentados deixaram todos com medo. E se este sujeito, quem entrou no campo? O time. Se este sujeito estiver no singular, o verbo continua no singular. O time entrou em campo. Bem, neste caso aqui da sexta frase, é algo parecido. Há um caso particular, quando nós temos o sujeito escrito após o verbo, mas por enquanto vamos marcar ainda com relação a essa, vamos dizer assim, pluralidade dos termos. Os filhos e os pais, se nós invertermos a oração, os filhos e os pais viajaram. Então, do mesmo modo, viajaram os filhos e os pais. Também no item 8, existem, concordância, muitos quadros na parede. Ok, existem muitos quadros na parede, perfeito. Bom, vamos voltar aqui e observar alguns casos particulares. Seguindo esse mesmo entendimento do verbo ficar no plural, à medida que nós utilizamos termos ou palavras que estejam também no plural, como é o caso de atentados, deixaram todos com medo, normalmente a gente tende a pensar que essa mesma construção será utilizada. Fazem meses que eu não o vejo. Mas aqui nós temos um caso particular em relação às regras de concordância. Aqui à direita. Observe, o verbo fazer, quando expressa o sentido de tempo transcorrido, fica sempre no singular. O verbo fazer, indicando sentido de tempo transcorrido, ou seja, já transcorreram-se meses desde que não o vejo. Já se passaram meses desde que não o vejo. Tempo transcorrido. Então, neste caso, a norma nos diz para manter o verbo no singular. Então, ainda que nosso entendimento nos leve a querer utilizar o verbo no plural, o correto é faz meses que eu não o vejo. Outras possibilidades. Faz 10 anos que não vejo o mar, faz 11 anos que me formei. E não fazem 10 anos que não vejo o mar ou fazem 11 anos que me formei. Ok? Muito bem. Passamos pela 2, um dos casos mais comuns, número 3, 4. Este aqui é incrível, é fundamental. Haviam muitas pessoas na praça. Do mesmo modo, o nosso entendimento da concordância padrão nos leva a pensar que essa forma está correta. Haviam muitas pessoas na praça. Termo plural, verbo no plural. Entretanto, o verbo haver é um daqueles casos que merece muita atenção. O verbo haver, veja só, utiliza-se haver sempre no singular quando ele tem o mesmo sentido de existir. Vamos fazer aqui a substituição. Existiam muitas pessoas na praça. Se essa troca é possível, trocar o verbo haver por existir, então a regra nos diz que ele sempre deve ser escrito no singular. Portanto, se eu posso dizer que existiam muitas pessoas na praça, com o verbo haver deve ser escrito havia muitas pessoas na praça. Tá? Mais uma vez, sempre que o verbo haver
puder ser substituído, estiver empregado com o sentido de existir, ele deve ser grafado, escrito no singular. Mas eu vou além, não apenas no sentido de existir, mas também no sentido de ocorrer ou acontecer. E aqui eu coloquei mais outros exemplos relacionados. Quando digo, houveram muitas festas no fim de semana passado, na verdade o que eu quero dizer é que ocorreram muitas festas no fim de semana passado. Se essa troca foi possível do verbo haver por ocorrer, então o plural está errado. Nós não vamos utilizar essa forma plural. O correto é houve muitas festas no fim de semana passado. Do mesmo modo, haverão muitas festas no próximo fim de semana? Eu quero dizer que ocorrerão ou acontecerão muitas festas? Se essas duas trocas também foram possíveis, o verbo haver deve ser escrito no singular. Haverá muitas festas no próximo fim de semana. E, do mesmo modo, haviam muitas festas programadas, olha a concordância, haviam muitas festas programadas para o fim de semana, quero dizer que existiam muitas festas programadas. Para a nossa regra inicial, se eu conseguir fazer a troca também por existir, não posso colocar o verbo haver no plural, apenas no singular. Havia ou existiam, no caso, muitas festas programadas para o fim de semana. Tá? Então, sempre que for empregado o verbo haver em construções como estas, muita atenção. Normalmente, ele deverá ser escrito sim no singular, mas é preciso observar se realmente a troca poderá ser feita, a troca do verbo haver, por um desses três verbos, existir, ocorrer ou acontecer. Se nas orações, nas frases, quaisquer um desses verbos puderem ser empregados, então o verbo haver será escrito no singular. Tá bom? Vamos à frente. É 8 horas da manhã. Aqui até o nosso entendimento também já dá para perceber que o correto será 8 horas da manhã. E aqui também cabe outra regra. O verbo ser, na indicação de horas, concorda com a expressão numérica. 8 horas dá uma ideia de pluralidade, mais uma vez. Então, o verbo também vai para o plural. Do mesmo modo, são 9 horas. Em contrapartida, se estou me referindo a uma hora, uma singular, o verbo fica no singular na indicação das horas. É uma hora. Que é simples, intuitivamente a gente consegue fazer essa concordância sem grandes dificuldades. Bom, existem muitos quadros na parede, que eu acho que nós já façamos, né? Concordância normal, muitos quadros na parede existem. Contrata-se vendedores. Aqui também é preciso ter um cuidado, pois há construções parecidas com orações em que há sujeito indeterminado, em que a concordância não é feita. Mas não vamos confundir agora. Por enquanto, vamos guardar o seguinte. Se eu digo que vendedores são contratados, isso eu posso dizer isso, vendedores são contratados, locução verbal no plural, então aqui o verbo também deve ir para o plural. Contratam-se vendedores. O mesmo ocorre aqui, no caso das bicicletas. Poderia dizer que bicicletas são vendidas, plural. Então, aqui o correto é vendem-se bicicletas. Há algumas construções comuns em que as pessoas costumam empregar de forma errada quando colocam, por exemplo, faze-se unhas. Isso está errado. O correto a ser dito é fazem-se unhas. Parecido também, quando a gente vê por aí, nas plaquinhas, aluga-se casas? Opa, casas é plural, unhas é plural. O próprio Word ele já indica que há algo errado aqui. Unhas são feitas, bicicletas são vendidas, vendem-se bicicletas, fazem-se unhas, então o correto, alugam-se casas. Tá bom? Muita atenção com construções simples, mas que podem levar a alguma confusão, levar a erro também. Então, contratam-se vendedores, ok. Campinas é, muito bem, uma grande cidade do Brasil. E aqui, neste caso, a regra é semelhante ao caso da utilização de Estados Unidos, que é o exemplo mais comum
quando a gente fala dessa outra regra. Vamos ver aqui. Número 4. Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, como é o caso de Estados Unidos, veja que a gente não fala Estado Unido, sempre fica no plural. Então, quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, há duas possibilidades. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Caso venha precedido, antecipado de artigo, o verbo fica no plural. O verbo não, é isso mesmo, o verbo fica no plural. Por exemplo, aqui nós temos um artigo. Sempre que o artigo estiver presente, ele obriga o verbo a ser escrito no plural. Os Estados Unidos são uma nação forte. É isso que ele quer dizer aqui. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Se artigo plural, o verbo vai para o plural. Se, por outro lado, nós fizermos a remoção do artigo, esta frase passa a ser correta. Estados Unidos é uma nação forte. Então, tudo vai depender da pessoa que está falando. Se ela optar por falar apenas Estados Unidos é uma nação forte. Mas, se o artigo for acrescido, o verbo deverá ficar no plural. Os Estados Unidos são uma nação forte. Tá bom? Outro exemplo. Sem artigo, Estados Unidos é, verbo no singular, nação poderosa. Com artigo, obrigatoriamente, os Estados Unidos são uma nação poderosa. Tá? Sem artigo, verbo no singular. Com artigo, verbo no plural. Essa é a norma padrão. Bom, chegamos a duas expressões, duas frases em que aparecem porcentagens. E aí também há dois casos relacionados. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, como este caso aqui, seguido de substantivo. Veja só, substantivo aqui é brasileiros. O verbo deve concordar com o substantivo. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma expressão percentual que acompanha um substantivo e esse substantivo está no plural, o verbo deve ficar no plural. Caso o substantivo estivesse no singular, aí sim o verbo ficaria também no singular. Mas aqui então, brasileiros usam máscara. Do mesmo modo, exemplo, 85% dos entrevistados não aprovam. Entrevistados não aprovam. Plural, plural. Agora, quando eu digo 1% do eleitorado, singular, o eleitorado aceita a mudança. Mesmo que aqui fosse outro valor percentual, a concordância seria feita com o substantivo. Eleitorado aceita a mudança. Tá? Então, aqui plural, correto, plural. Agora, quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número. 50% não participa das aulas. Não há qualquer substantivo acompanhando o valor percentual. 50% dá uma ideia de uma certa quantidade, dá uma ideia de plural, então o verbo vai para o plural. 50% não participaram das aulas. Outros exemplos, 25% querem a mudança. Por outro lado, se eu falar apenas que 1%, conhece o assunto. Certo? Bem, o que é que nós temos aqui por fim? Expressões deste tipo, cerca de. Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de ou perto de, seguida de numeral e substantivo, veja só, numeral 100, substantivo mulheres. O verbo concorda com o substantivo mulheres. Então, se o substantivo está no plural, mulheres, o verbo também será escrito no plural. Então, mais uma vez, sujeito formado por expressão que indica quantidade aproximada seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. No mais, cerca de 1.000 pessoas, pessoas participaram. Muito bem, plural, plural. Perto de 500 alunos
Compareceram. Plural, plural. Agora, mais de um atleta. Opa, singular. Então, o atleta estabeleceu. Se o substantivo está no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo que acompanha a expressão está no plural, o verbo fica no plural.